Olá, pessoal. Boa noite a todos. Estamos começando mais um novo SecurityCast. Boa noite a todos. Boa noite ao pessoal aí do chat. Já tem muita gente aqui já participando, né? Tem André, Fábio, né? Igor, Henrique, Paulo Amorim, Ricardo, muita gente já chegando aqui. Boa noite a você, pessoal. Aí estamos à disposição. Mandem perguntas, né, para o nosso SecurityCast, que hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante, que é dissecando o T50, né? Não vou dar muitos detalhes, vou deixar aqui o pai da criança, o Nelson Brito, nosso convidado especial da noite, que faça as apresentações da ferramenta, né? Então, sejam todos bem-vindos ao SecurityCast, o webcast de segurança da informação, pentest, computação forense, né? Já falei do tema de hoje, e eu vou começar a nossa apresentação, né, convidando o nosso convidado especial da noite, Nelson Brito, para que ele se apresente para todos aí. Boa noite, Nelson, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, é um prazer estar com você aqui no SecurityCast. Obrigado, Sodré. Cara, eu que agradeço o convite. Deixa eu me apresentar, então. Cara, eu sou Nelson Brito, já tenho alguns anos aí de experiência na área de segurança, já passei por algumas experiências falando sobre alguns assuntos. Esse final de semana eu estive na RoadSec falando sobre um código que eu desenvolvi há 10 anos atrás, o pessoal gostou bastante, foi bem interessante. E o T50 eu desenvolvi em 2010. Em 2010 eu fiz o código do T50. Atualmente eu não faço mais parte do time de desenvolvimento. A manutenção do código é feita por um brasileiro, o Frederico. Ele é até teu conterrâneo, ele é daí de Espírito Santo. Ele é o único cara que realmente mexe com código. Tiveram algumas pessoas que passaram pelo código, pelo grupo do desenvolvimento, deram algumas ideias, mas a gente carrega a cruz aí do T50 hoje em dia é o Fred. Eu acho que eu vou mostrar aqui uma apresentação que eu fiz esse ano. Nelson? Oi. Deixa eu só, antes de entrar exatamente no tema, deixa eu só convidar os meus amigos aqui, o Alcion e o Gustavo, para que se apresentar também o pessoal aqui, e a gente começa já a abrir até perguntas para o pessoal também. Então, chamar aqui o Alcion se apresentar aí para a gente. Boa noite, Alcion. Boa noite, galera. Nelson, valeu aí pelo convite, cara. Fico feliz de estar participando com a gente no nosso webcast. O pessoal aí também já está no nosso chat, é a galera do SecurityCast, lá do nosso canal do Telegram, faz parte da comunidade aí de segurança. Meu nome é Alcion, sou pesquisador na área de segurança da informação, sou pentester, e aí vamos contribuir e falar um pouquinho do T50, que eu particularmente vi ele meio que começando um tempo atrás aí, vi no início do desenvolvimento e vi como é que foi o Nelson Brito, e por acaso eu tive o prazer de conhecer essa ferramenta um pouco mais a fundo em 2012 e trabalhar um pouquinho com ela em alguns testes de algumas empresas de segurança que eu trabalhei. Foi até na época mais ou menos que eu conheci, né, digamos assim, o Nelson, né, falando um pouco dessa ferramenta. Mas vou passar agora a palavra aí para o Martinelli falar um pouquinho. Pessoal, boa noite. Todo mundo, sejam muito bem-vindos ao nosso novo SecurityCast aqui. Nós estamos de grupo novo, de canal praticamente novo, assim, nós estamos renascendo. Obrigado aí para todo mundo que tem apoiado a gente nos grupos, aceitando as nossas divulgações. Obrigado, Nelson, aí pelo convite para o nosso novo episódio aí para falar desse T50, um programa tão famoso, que ficou tão famoso na área do pentesting. Me corrija se eu estiver errado. E, pessoal, agradecer mais uma vez a força que vocês têm dado. Se vocês souberem de amigos que não fazem parte ainda do SecurityCast, do grupo, e tenham afinidade com a segurança da informação ou queiram aprender, convidem eles, mandem o link para eles, que agora que nós nos livramos de algumas coisas que prendiam a gente, que atrapalhavam a gente, agora a gente consegue caminhar e ir para frente, né? Então, é isso aí. Obrigado por tudo. Todo mundo sabe que eu sou advogado, tenho essa opinião sempre, tento ter uma opinião jurídica sobre as questões que são debatidas aqui. E agradeço mais uma vez. Vamos partir, Nelson. Agora,
É toda a sua palavra, hein? Beleza, obrigado, gente. Legal. Nelson, deixa eu só tirar uma dúvida. Bem, as pessoas, alguns já me conhecem, meu nome é Gilberto Sudré, sou professor do Instituto Federal de Ensino e Pesquisa, sou perito na área de computação forense, e acho que uma primeira dúvida que a gente podia tirar, antes de você começar exatamente a explicar aí a ferramenta, é por que do nome T50, né? Por que ele tem esse nome aí para a turma? Por que não foi T51, que o pessoal sacaneia? 51 é uma boa ideia, né? Na verdade, isso daí é uma piada até bem antiga. Eu fiz essa piada, acho que numa apresentação em 2011, quando eu apresentei a segunda versão que eu liderei. Mas assim, por que T50? A história do T50 é interessante, cara. Eu comecei a desenvolver o T50, quer dizer, o conceito dele, a ideia dele surgiu lá por volta de 2001, quando eu desenvolvi uma prova de conceito para uma vulnerabilidade que tinha saído no ISA KMP do Windows. Em 2001 eu comecei a ter essa ideia. Em 2002 eu comecei a trabalhar numa empresa que já não existe mais. Tinha sido um grupo de consultores muito bons lá dentro, a gente trocava muita ideia. E a ideia era fazer... Já existia um Netcat na época, o Netcat a gente sabe do valor do Netcat, o quanto que isso daí foi importante para a gente poder fazer alguns testes e tudo mais. Mas a minha ideia era ter alguma coisa parecida com o Netcat, mas não para fazer os testes do Netcat. Eu queria um canivete suíço, mas não do tipo que eu queria alguma coisa para fazer fuzzing de protocolos na rede, fazer alguns testes, bem baseado em fuzzing mesmo, você criar cabeçalhos arbitrários, esse tipo de coisa, mas principalmente com 3 protocolos básicos, né? O ICMP, o TCP e o UDP. Essa era a ideia. Legal. A ideia, em 2002. Quando chegamos em 6, 7, eu já tinha algumas outras ferramentas que eu tinha desenvolvido, que agora estão públicas, que era o NAN, o positivo e outro para falso negativo para IPS. Tem 2 versões públicas, tem as versões, obviamente, que são minhas, que tem nas versões públicas. E eu ter a programação de rede. Larguei um pouco de lado outras pesquisas, outras programações que eu tinha de buffer overflow, de format string, que era uma coisa bem antiga e que basicamente ela está extinta, né, essa vulnerabilidade de format string. De vez em quando aparece alguma coisinha, mas não é tão... Não tem tanto valor hoje em dia, né? Quer dizer, não aparece tanto assim, né? Não é alguma coisa muito corriqueira hoje em dia. E eu voltei a programar na parte de rede. E eu comecei a fazer algumas... Quando eu trabalhava numa empresa que tinha IPS, a gente fazia muitos testes com essa solução, eu comecei a fazer alguns testes na parte de rede. Eu desenvolvi algumas ferramentas, que foi o B52, que era uma ferramenta especificamente para UDP, que é o nome também de uma aeronave. Depois veio o F117, que era basicamente TCP, e ele se tornou depois no F22, que também era uma aeronave, também baseada em TCP. Então, eu comecei a dar nome de aeronaves para as ferramentas. Eu achava mais fácil, não precisava ficar inventando nada, eu ia lá, olhava, tinha uma aeronave chamada assim, e o F22 tinha sido a última. Em 2010 eu estava fazendo alguns testes e surgiu uma discussão no Twitter, que eu tinha colocado algumas estatísticas e acabou virando uma discussão bem acalorada. Daí eu decidi que, ao invés de eu educar a pessoa pelo Twitter, eu ia educar ela fazendo alguma coisa, uma ferramenta que mostrasse para ela o que é realmente uma ferramenta para fazer testes de estresse. Que HPing não é, né? Então, quem lembra dessa história aí deve estar até rindo nesse momento. Mas aí eu comecei a desenvolver, conversei com o Rodrigo e com o Balestra,
pedi novamente para ser aceito, né, para eu ter um espaço para poder falar na H2HC, que eu queria lançar uma ferramenta para teste de estresse. Muita gente torceu o nariz na época, né, dizendo, não, pô, o cara vai fazer um Cifluid, o cara vai fazer um DP Fluid, vai fazer blá 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 Fluid, isso aí é tão 1990 e blá blá blá. E eu comecei a desenvolver o T50. Só que eu fui desenvolvendo baseado num... Quem teve no final de semana agora na WorldSec deve ter visto a minha apresentação, que foi o início de várias pesquisas que eu fiz aí desde o início dos anos 2000 para cá, né? Desde 2009 para cá. Em 2008 eu estava desenvolvendo essa ferramenta e é para teste de estresse, tá? Era para teste de invasão. E eu acabei pegando parte desse código, que basicamente é aquela matriz que a gente usa com as funções dos módulos, né, de protocolo. Isso foi herdado dessa ferramenta que eu desenvolvi em 2008. E eu comecei a botar uma opção de módulo lá dentro. Os 4 principais, no início, na primeira versão de 2010, eram o ICMP, o TCP, o UDP e IGMP. Mas era a versão 1 do IGMP. E aí eu desenvolvi essa ferramenta para 2010 e apresentei na H2HC. E o conceito dela era bem básico, cara. Era você utilizar o máximo que você pudesse de desempenho da máquina, né? O que eu fiz não era nada muito novo, não era nada demais, mas eu acabei botando em prática alguns conhecimentos que eu tinha adquirido aí durante o período que eu estava desenvolvendo ela. Uma das coisas importantes que o pessoal ainda não... Eu não sei se muita gente já viu o código e já se ligou em como que foi feito ele, mas ele é um código feito basicamente para Linux. Ele não foi feito... Ele não foi pensado para ser executado em BSD ou qualquer coisa derivada de BSD. Ele foi basicamente desenvolvido para Linux, porque eu fui a fundo para entender como é que funcionava o Linux. Tanto que ele não gera estatísticas. Era um negócio que algumas versões, na fase de desenvolvimento dele de 2010, eu fiz esse código acho que um mês e meio, assim, entendeu? Ele não foi pensado para... No início ele tinha estatísticas, mas aí como você vai testando, vai se aprofundando no que você está fazendo, eu acabei entendendo que não dá para a gente gerar muitas estatísticas com Linux quando a gente fala de stress test, né? Isso aí gerou até uma discussão minha com um cara que desenvolve TCP replay em algumas listas, porque não te permite muito você ter esse tipo de estatísticas devido ao send-to dele. Ele não consegue te retornar alguns erros. E alguns erros que você precisaria ter para você saber para ter garantias de que você enviou ou não aquele pacote. Então eu acabei desenvolvendo ele bem baseado em Linux. Aí vieram algumas ideias de algumas pessoas que foram beta testers do T50 logo na fase de desenvolvimento, e eles, pô, por que você não faz um drive de rede para tua placa para fazer isso? Não era bem o que eu queria, porque aí eu entraria num desenvolvimento onde você vai para o nível do kernel, né? Eu não queria desenvolver alguma coisa, um módulo ou um drive para eu fazer esse tipo de coisa. Eu queria trabalhar em userland. Eu queria trabalhar em user level e mostrar que dava para você fazer ter um desempenho bom. Tanto que o título da minha palestra era The Hangover, né? Baseado naquele... Eu gosto sempre de dar um tema assim para as palestras, então ele era baseado naquele filme Se Beber Não Case, que acho que foi lançado em 2009 ou 2010. E a ideia dele era mostrar como é que você conseguiria fazer alguma coisa com um desempenho legal para a parte ofensiva, né? E não tem nada mais ofensivo do que você fazer um teste de estresse. E não dá para você, tipo... Eu tinha alguns programas que eu tinha feito para mostrar, né, como é que eu chegava a esse desempenho, mostrando que eu estava retirando algumas funções, que eu estava tirando certas coisas, que eu optei por não usar porque não era necessário para fazer teste de estresse.
Só que a pessoa só consegue realmente ver o impacto que tem naquilo no desempenho quando você injeta pacote na rede. Quando você começa a injetar pacote na rede, você começa a mostrar gráficos, você vê realmente o quão rápido ele é. Tanto que eu lembro que eu não vi, eu nunca tinha participado de uma apresentação onde o público em coro ficou, mas foi bem legal, porque eu mostrei algumas ferramentas que o pessoal já usava, né? Muita gente já conhecia, C4, Gemini Read, Lotus, uma opção. E no final eu mostrava o T50. E eu mostrava o T50 normal e depois eu mostrava a parte de turbo. Eu vou compartilhar aqui minha tela, que eu acho que fica até mais fácil de eu começar a seguir uma linha de raciocínio aqui, que essa foi uma apresentação que eu fiz, que é justamente para contar o que eu aprendi, né? Os erros que eu cometi, o que eu acabei aprendendo. Vocês conseguem ver minha tela? Consigo, tá aparecendo. Então, assim, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, Nelson. Você desenvolveu a linguagem, né? Qual que foi a linguagem do código que você desenvolveu desse 50? Tá em C. Totalmente C. Mas não é C, não é ANSI C, não é nada... É o que eu te falei, tá bem voltado para o Linux. Então, usa muita chamada de Linux, usa muita coisa focada no Linux. Oi? Usa Shell também? Não, só C. Eu não sei como é que tá agora. A versão atual, se tem alguma coisa lá que o Fred mudou, mas a que eu fiz só era C puro. Excelente. Isso aqui é uma apresentaçãozinha, isso aqui vocês... Já me apresentei, motivações, lições, porque agora, blá, blá, blá. Falar aqui um pouco da motivação, né? O que me motivou? Todo mundo já deve ter escutado falar do Slice.c, do Sync4, do Milk, do C4, do Gemini, né? O que eu quis fazer era mostrar como que você faria uma ferramenta desse tipo usando em userland mesmo, né? Como é que você conseguiria fazer isso daí como ter um programa em userland com uma performance legal, né? Então, a ideia, basicamente, era eu ter um código performático, utilizar realmente a performance que eu poderia tirar da máquina. Tanto que, no anúncio da ferramenta, quando eu fiz a primeira apresentação na H2HC, eu fui enfático dizendo que não era para se utilizar o T50 em máquinas virtuais. Atualmente, eu também não recomendo ainda utilizar o T50 em máquinas virtuais, porque você perde muito do desempenho dele. Eu vejo vários trabalhos que foram feitos trabalhos acadêmicos baseados no T50, utilizando a ferramenta T50, em que os caras usam máquinas virtuais. E eles dizem que, eu consigo bloquear e tal, mas está usando uma máquina virtual. Então, não é bem o ambiente onde o T50 tem a melhor performance, né? Tem melhor desempenho. Conhecimento, né? A gente sempre faz isso em busca de conhecimento. E eu aprendi muita coisa quando eu comecei a desenvolver o T50. Como é que eu consigo mostrar essa abordagem de desempenho, né? Como é que eu consigo provar esse desempenho? Foi o que eu falei. Se eu mostrar uma porção de janelinha mostrando lá, esse cara aqui fez alguma coisa em tantos milissegundos ou em tantos microsegundos, as pessoas não levam muito em consideração isso, entendeu? Se você mostra pacotes por segundo e os gráficos subindo, é como você fazer um teste ergométrico, né? Você está em relaxamento puro, você vê aqueles gráficos tudo tranquilinho, e quando você começa a correr na esteira e vai aumentando o nível de dificuldade, você vê aqueles gráficos tudo loucos, né? É a mesma coisa com os packets per second. Pacote por segundo é uma coisa absurda, então chama logo a atenção das pessoas para a parte de performance, né? Para a parte de desempenho. Nelson, para não perder a vibe aqui, já apareceu uma pergunta baseada no que você está falando. Aí o Júlio perguntou aqui, mesmo se eu usar um Docker totalmente configurado, com o máximo de processamento disponível, o realmente desempenho não fica nem próximo de uma máquina física? Olha, eu vou falar o seguinte, eu fiz alguns testes que o T50 não me serve para fazer alguns testes em determinados serviços ou em clientes quando eu vou fazer algum serviço, né? Eu já testei ele em algumas máquinas virtuais, bem configuradinhas e tudo mais, onde os caras falavam para mim que tinha
interface de rede de 10 gigabits e o desempenho de máquina virtual não é igual. Eu rodei isso num bare metal e, cara, o desempenho é tipo o dobro ou triplo, às vezes, de máquinas virtuais que você tem em algumas nuvens, entendeu? Eu ainda opto por uma máquina real. Você tem acesso direto no hardware, né, cara? Você tem acesso direto, você vai quebrando as camadas, né? Quando você bota isso numa máquina virtual, você cria mais camadas pro T50 ter acesso ao desempenho do hardware, né? E às vezes você está compartilhando esse hardware com outras máquinas virtuais que também têm prioridades. Então, quando você vai tirando esses níveis de máquinas e para você perder, tipo, quando você começa a botar muito nível de máquina virtual, sistema operacional e não sei o que, blá blá blá, cara, você acaba perdendo o desempenho da ferramenta, entendeu? A ferramenta, mesmo em userland, a ferramenta ela precisa ter o hardware ali para ela, entendeu? Não, mesmo assim, mesmo naquele conceito de bare metal mesmo, falando de virtualização assim, é óbvio que você não vai conseguir aproveitar 100%, você vai estar dividindo ali o recurso, Exato. E ela precisa de disponibilizar recurso para te entregar como uma máquina virtual, por mais que você tenha ela sozinha ali, né, sendo executada. Então, realmente, exatamente, vai ter o negócio disposto 100%. E até falei isso aí que foi um conceito que você me falou, não cheguei a comentar isso contigo ainda, mas em 2013 eu fazia parte da empresa que era parceira direta da McAfee, na época que você estava trabalhando lá, e aí eu estava usando até, foi engraçado, eu não te conhecia pessoalmente, conhecia só pelo chat seu nome, né? E aí eu estava lá mexendo com, por acaso, T50, fazendo alguns testes, brincando, conhecendo realmente, foi bem de codificação, etc. E aí você chegou lá e o pessoal comentou, né? Foi até um papo engraçado, chegou lá e o pessoal falou, não sei o que você está fazendo, né? Eu não lembro se foi Adriano, se eu não me engano, trabalhava contigo. E aí ela comentou assim, o que você está fazendo? Eu falei, não, estou trabalhando aqui, mexendo com T50, e o pessoal da empresa também conversando. Tá na ferramenta, é uma ferramenta bacana, foi o Nelson Brito, um brasileiro que desenvolveu ela. Você sabe quem que é esse cara? Você estava do meu lado. Não sei se você lembra dessa situação, é engraçado. Aí eu falei, é você, eu fiquei feliz. Eu falei, você tava mexendo com o negócio, né? Foi tipo um encontro, né? Um casamento da situação, foi realmente bacana. E a gente depois se encontrou algumas vezes por aí, né? Nas palestras. Mas, enfim, e você deu essa explicação, porque eu estava usando em cima de um Kali Linux no virtual, e você citou, poxa, mas você vai conseguir melhor desse jeito, é melhor instalar a ferramenta local no seu Linux, eu estava usando na época era um Debian, seria melhor você instalar local, tal, realmente, e depois que eu fiz o teste, realmente ficou muito mais efetivo, né, com os gráficos que a gente tinha em cima de um IDSPS que estava mostrando, né, somente na parte de listening que eu estava fazendo, realmente foi bem bacana, e fez todo sentido isso aí. Porque você acaba tirando as camadas, né, que a parte de virtualização coloca para você ter acesso direto no hardware, né? Não que o T50 tenha acesso direto, mas ele acaba fazendo algumas chamadas para o sistema operacional e eu seto algumas prioridades também, né? Tem uma parte do código que é bem interessante que eu dou um set priority no negócio. Então, eu também não recomendo nem que use às vezes o T50 com interface gráfica. Eu prefiro até que o cara use a console mesmo, chegar na console e usar a console, porque já aconteceu comigo de dar uma travada no gerenciador de janelas que eu estava utilizando no Linux. Então, mas é isso, você tem acesso direto ao hardware. Eu vou dar uns pulos aqui de algumas coisas, tá? Que eu já acabei comentando e tal. Isso aqui foi até interessante, né? O cara falou que para mim que ele já tinha um HPing 3, e então eu desisti, foi legal. E na verdade me chamaram até de charlatão. Foi legal, cara. Eu achei legal essa parte toda. Depois o cara veio pedir desculpa. Mas tranquilo. Coisas desnecessárias, né, cara, que eu tava falando, né? E aí eu fiz como a pauta era comparar um rifle de sniper com uma metralhadora. O HPing é um rifle de sniper, né, cara? É aquele cara que vai certeiro, né? O T50 não, o T50 é aquele trator, né, cara? É tipo você pegar uma porra do rinoceronte e soltar no meio da multidão, né, cara? Parece até aqueles vídeos que a gente vê dos touros, né, lá em Madrid, que saem correndo. Acho que é em Madrid que eles saem correndo.
pela rua e sai derrubando todo mundo. Bom, é na Espanha, não sei se é na cidade de Madrid, mas é uma loucura, cara. O T50 não foi feito para você ficar fazendo certas coisas, entendeu? Até dá para você fazer, tem alguns exemplos lá no meu GitHub, para você fazer alguns testes bem específicos, mas ele não foi feito para isso, ele foi feito realmente para fazer barulho. Então, por exemplo, eu tirei malloc, eu não preciso de malloc, eu não preciso de mainset, eu não preciso de signal, eu não preciso de alarme. A única coisa que eu não removi na primeira versão foi o main copy. Esse cara eu deixei na versão 2 alguma coisa, 2.43, sei lá, foi a primeira versão que eu lancei em 2010. Então aqui eu tinha um exemplo, né? Isso daqui era o que eu gostaria de mostrar, né? Onde você vê ali, eu fiz alguns hellos world lá, cara, e tinha 01, 02, 03, 04, 05 e 06. Então ele executava essa porra e conforme eu ia te removendo certas funções, certas chamadas, ele ia me dando mais performance, né? Copiando 1 milhão de vezes a string hello world, ele ia descendo o tempo de execução. E o exemplo 2 a mesma coisa, né? Ele ia lá e ele conseguia diminuir muito. Então eram máquinas diferentes, eu tinha máquinas diferentes rodando Linux na minha casa. Eu nessa época estava com umas 3 ou 4 máquinas em casa, então fiz o teste tudo em máquina real, né? Conectando elas na rede e tal. E eu fiz esses testes, né? Tanto esse, que era uma maquinazinha Dell, era um Dellzinho, netbook que eu tinha, e esse daqui que era um bichão lá, um Dellzão, cheio de memória na época, era uma máquina fantástica. E ele já conseguia rodar 64 bits e tudo mais. Então você vê que tem uma performance melhor. Só que tu mostrar isso daqui pro cara, o cara vai tipo, putz, tudo bem, cara. Isso aí não quer me dizer muita coisa, né? Quantos protocolos foi feito na primeira versão, né? Foi o que eu falei, ICMP, como eu queria fazer desde o início, ICMP, TCP e UDP, eu acabei botando GMP porque eu achei um protocolo facinho de colocar e era a versão 1, então eu acabei colocando o IGMP também. A parte dele de desenvolvimento, ele é totalmente modular, né, cara? Então, basta você criar o teu protocolo, seguir. O Fred agora tem até um artigo legal que ele colocou lá, acho que é na documentação mesmo da ferramenta. Eu tinha feito já uma prévia antes de eu sair do projeto do T50 e do pessoal assumir. Na época estava o Fernando Mercedes, eu passei para o Fernando Mercedes para ele tocar. Só que o Fernando Mercedes, eu acho que ele não tinha muito conhecimento de rede, e ele falou, olha, Nelson, eu também estou envolvido aqui com outros projetos, vou passar para o Fred. O Fred é um cara que estava sempre mandando ideias, dando ideias, mandando patches e tudo mais. Eu falei, mano, dá pro o cara curte, o cara é programador, o cara é desenvolvedor. Manda pro cara que eu acho que o cara vai ser a pessoa mais indicada. E o interessante é o seguinte, cara, em 2010, quando eu lancei a ferramenta, eu falei que eu não ia dar o código, eu ia só demonstrar ele. Todo mundo pediu código. Falei, legal, cara, então eu vou liberar o código. Sabe quantas pessoas pegaram aquele código, entenderam ou fizeram algum patch para isso, para ele? Nenhuma. Nenhuma pessoa pegou aquele código. Eu vou te dizer assim, teve um cara só que veio conversar comigo sobre o código, que foi o Ian. Só ele que veio conversar comigo. E ele, quando fez o GoldenEye, ele virou para mim e falou assim, cara, eu me inspirei muito nas coisas que você fez com o T50, a parte de randomicidade. Apesar do foco ser diferente do GoldenEye e do T50, o Ian virou para mim e falou, cara, eu me inspirei muito em algumas coisas. E eu fiquei até lisonjeado, né, cara? O cara desenvolveu uma ferramenta bacana também, que é o GoldenEye. É um brasileiro, é um cara que manja bastante. É um cara que viu a ferramenta, olhou a ferramenta, fez até alguns comentários, brincou comigo, ele olhou o Makefile, me deu até uma zoada. Eu tive que apagar um comentário dele num post que eu tinha no meu blog, porque ele estava dando muitas dicas pros meninos, né? Então eu falei, porra, cara, fica na tua, não fica abrindo muita coisa, deixa os caras estudarem código e tal. Mas poucas pessoas fizeram isso, entendeu? Então na versão 2.4.5 tinha 4 módulos. Eu só jogava ele dentro do diretório de módulos e o Makefile já achava eles e compilava essa porra toda, entendeu? A estrutura era bem básica, né, cara? Essa estrutura, na verdade, ela era baseada no que eu demonstrei esse final de semana no RoadSec, onde eu crio a estrutura, coloco as funções lá dentro e eu vou varrendo essa estrutura todinha, procurando por essas
essas funções lá que eu criei, né, lá dentro da estrutura. Então não é uma coisa nova também, tem alguns outros softwares que já fazem isso, ou tem alguns outros programas que já fazem isso. Mas torna fácil de eu colocar ele sequencial. Quando eu chego no limite da estrutura, basta eu virar meu contador e voltar a contar desde o início. E tem a parte também de Single Protocol Approach, né, que se eu colocar T50, legal. Se não for T50, eu vou para aquele protocolo que o cara me dá o nome. Então, tem duas abordagens. Eu posso fazer só com protocolo, ou posso usar o que eu chamei de protocolo T50. Na verdade, eu ia chamar de protocolo PQP, mas não ia ficar, vamos dizer assim, politicamente correto, né? Bom, pessoal, tivemos aqui um pequeno interrupção aqui na transmissão. Voltamos aqui, então, na parte 2 aqui do nosso SecurityCast sobre o T50. Nelson, a palavra é com você. Como eu estava falando, o protocolo PQP, né? Então, seria engraçado para a gente aqui, brasileiro, mas, na verdade, eu ia botar mais de zoação, né, cara? Mas eu acabei desistindo, achei que não tinha necessidade. Eu acho que ficou legal botar protocolo T50 e a ferramenta se chamar também T50. Então, como eu falei, é uma aeronave, né? Uma aeronave que na época era um protótipo feito pela Rússia e pela Índia, se não me engano, em parceria, que era uma terceira geração de caças stealth. Então, tinha essa abordagem de um único protocolo, mas também tinha abordagem de múltiplos, né? Múltiplos protocolos. Aí foi o que eu falei, quanto mais protocolos eu colocasse, bastava eu definir isso dentro do código, colocar o módulo dentro do diretório certo, que o Makefile já achava, e jogar ele dentro da estrutura que já tinha sido criada. E aí ele já sabia que seria o threshold lá, o máximo é -1 e retornaria a contagem. Então ele faria sequencial os protocolos. Bom, a performance, né? Isso aqui são os gráficos que eu peguei na época, quando eu fiz a apresentação do T50 na H2HC em 2010. Tá? Eu até voltei a publicar o vídeo do T50, da demonstração, fazendo comparativo com outras ferramentas que tinham na época, e mostrando a diferença entre eles. Eu usei aqui a metodologia que tem na RFC lá para a gente fazer benchmarking. Eu deixava rolando durante 5 segundos, depois 10, depois 15, depois 20, 25, até completar, sei lá, 60 segundos, mas eu botei só os valores até 50 segundos, porque saturava muito a minha rede, eu acabei optando por deixar menos de 1 minuto rodando. E aí a gente tem a média, né? Se vocês forem olhar o maior gráfico aí, o maior é o T50++, que na verdade era o turbo. Aí vem o Gemini, o T50, depois o Mousezan, não sei nem como falar com essa porra, cara. Isso é alemão, esse programa aí, essa porra dessa ferramenta. E o HPing, então tem uma diferença muito grande. Isso para ICMP. Depois eu mostrei o TCP, aí era uma lavada. Algumas ferramentas aí também, aí que inclui também o C4, o Gemini, o Lotus, o F22, o HPing. E depois eu mostrei também do UDP. Né? Então, eu só fiz teste com as ferramentas que suportavam os protocolos. Né? Então, nesse caso aí, entrou até o B52, que é uma ferramenta minha private, que já está até liberada lá no GitHub. E o protocolo T50, se vocês olharem bem o timestamp dos pacotes, que está ali, isso aí era eu executando no TCP dump. Então, como é que foi feito esses gráficos? Né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Como é que foi feito esses gráficos? Esses gráficos eu não tirava esses valores da máquina que estava com o T50 sendo executado. Então, a máquina que estava executando o T50 não dava para tirar esses, porque acabava aparecia mais do que realmente saía. Né? E eu já vou entrar nesse ponto nos próximos slides aqui. O que acontece é, eu pegava a máquina que eu estava fazendo como alvo do T50, que eu estava jogando o stress test,
o que eu fiz? Eu executava o TCP dump nesta máquina. Então, o que eu fazia? Eu tinha duas redes. Eu tinha uma rede cabeada e eu tinha uma rede que era via Wi-Fi. Eu conectava via Wi-Fi, via um terminal no Wi-Fi, o SSH, ou então eu abria um remote desktop, quando era nas máquinas Windows, e eu puxava os gráficos de lá, através da rede Wi-Fi. E eu utilizava a rede cabeada para poder gerar os pacotes. Porque se eu fizesse isso, se eu usasse só uma única rede, pegasse uma rede cabeada e começasse a tentar chamar, eu não conseguia pegar as estatísticas, porque era uma coisa muito absurda. E eu não conseguiria. Então, eu tive que optar por duas redes. Então, sempre fiz a conectividade de Wi-Fi, era sempre para eu poder tirar as estatísticas, né? Então, voltando aqui, se vocês perceberem aqui, você vê a diferença de 2 microsegundos entre cada pacote. É uma coisa bem absurda. Você vê lá 44, 46, 48, 50, 52, 56. Às vezes dava um salto maior, mas era uma coisa muito absurda. Era quase que instantâneo esses pacotes, né? Eles vinham de uma forma bem absurda na máquina. E eu tentava também evitar que essa rede cabeada tivesse roteamento para a minha rede Wi-Fi, senão derrubava o meu AP, derrubava o meu DSL, derrubava toda a minha rede. Quanto tempo isso me tomou, né? Foi até 3 meses, na verdade foram 3 meses. Foi 1 mês e meio para eu fazer o core dele e depois 1 mês e meio para eu poder refinar o código. Eu fiz alguns testes para ver se eu conseguia tirar estatísticas, coloquei algumas coisas lá dentro e tirei, aí voltava e tirava e tentava alguma coisa, aí no final eu acabei compreendendo que não dava mesmo para fazer. 2011 eu fiz a apresentação no dia 10 de abril, onde eu mostrei a remoção do main copy, né? Então, eu usei um estilo de codificação mais old school, menos main copy, mais bit byte, mais cópia direta de bit byte. Então, era bem mais fácil criar isso sem ter que ficar utilizando main copy, que também acabava pegando clocks de CPU e perdia um pouco de performance. Então, o T50 ele foi totalmente redesenhado, né? Ele foi totalmente redefinido para estender essa parte de teste de estresse que iniciou com ICMP, TCP, UDP e IGMP, e eu acabei colocando outros protocolos, como GRE, RSVP, SP, AH, RIP, IGRP e o FPF. E a propósito, só para quem não sabe ou que ainda tem alguma dúvida, o T50 foi a primeira ferramenta a fazer teste de estresse encapsulando via GRE. Tá? Então, já existiam algumas ferramentas fazendo teste de GRE, uma, inclusive, bem legal que eu olhei depois, que foi a do FX, do Fenolit, lá da Alemanha, que eu tive o prazer de conhecer nesse mesmo ano, em 2011, eu tive o prazer de conhecer ele lá durante uma apresentação minha da PH Neutral. E ele já tinha feito algumas coisas, mas voltado para GRE, e não para fazer teste de estresse encapsulando em GRE. Ele utilizava algumas coisas de IGP, né, de Interior Gateway Protocols, utilizando o Distance Vector e o Link State, né? Então, tem RIP, tem a IGRP e tem também o SPF. Quality of Service, quem não conhece o Resource Reservation Protocol, ele é basicamente para fazer QoS. E tem a parte de tunelamento e encapsulamento, né? Que eu botei o GRE para encapsular, e de tunelamento, que era o ESP e o AH para fazer o IPsec, mas era só os headers, não tinha payload, não tinha nada. Eu introduzi também nessa versão, que foi bem legal, cara. Essa versão de 2011, eu vou te ser bem sincero, foi a versão que eu mais aprendi com relação a protocolos, a desenvolvimento em C,
a primeira versão de 2010 foi tipo um esquenta, sabe? Foi tipo um protótipo de um protótipo. Então foi um esquenta só para eu voltar a programar bastante com C e voltar a me familiarizar com a linguagem, que eu já tinha alguns anos que eu não estava programando mais em C, eu estava programando em algumas outras linguagens, estava em Perl, estava utilizando muito o JavaScript, que eu estava fazendo algumas coisas para client-side, estava aprendendo Ruby, que eu tive que fazer uma apresentação em 2009, onde eu tive que aprender Ruby. Então, eu estava mexendo com outras linguagens. O C eu tinha deixado um pouco de lado desde 2008. Então, eu voltei, mas em 2008 também o C eu estava bem focado em ambiente Windows, né? Que o protótipo que eu estava fazendo em 2008 era para Windows. Então, eu voltei a programar em Linux e C. Então, foi bem legal que eu acabei aprendendo algumas coisas. E, por mais que as pessoas não acreditem, e para mim também tanto faz se acreditam ou não, porque se eu estiver mentindo, eu vou estar mentindo para mim e não para os outros, eu tentei evitar o máximo de olhar a ferramenta dos outros, que tiver coisa voltada, por exemplo, a IGRP. Eu tive alguns desafios a IGRP. Quando você criava o cabeçalho IGRP, se você colocasse lá a parte de Cider, onde você fazia o anúncio de algumas rotas, tinha que botar... E isso mexia com o tamanho do pacote, né? Se fosse barra, sei lá, barra 24, tinha 16 bytes a mais no pacote, ou sei lá, 3 bytes, eu não lembro direito de cabeça. Se tivesse 16, aí eu diminuía o número de bytes. Se tivesse o barra 8, aí eu tinha que mexer. Então, foi bem legal porque eu tive que entrar, eu esqueci até a palavra, mas criativo, vamos dizer assim. Eu tive que ser criativo nas soluções de alguns problemas que eu enfrentei. A parte do SPF foi bem legal também, que eu aprendi bastante coisa com relação à parte de checksum, principalmente. Eu lembro que eu estava fazendo uma ressonância magnética e, cara, tu fica dentro de um tubo, né, cara? Tu fica meio que enjaulado na parada. Quem tem claustrofobia fica meio que pira fazendo um negócio desse. E eu, na verdade, na hora que eu estava fazendo o negócio era para eu não ficar pensando o que eu estava fazendo, que eu estava preso ali num tubo de aço, né, cara? Eu comecei a fazer a parte de checksum de cabeça, o código para o SPF. Aí, quando eu cheguei em casa, que eu acabei de fazer o exame, eu acabei botando isso no código, né? E foi bem legal, cara. Eu acabei... O exame não deu errado, não? O exame não deu errado, não? Não, deu errado não, cara. Foi tranquilo. Eu, na verdade, eu só parei de codificar de cabeça quando o cara chegou lá e falou, acabou o exame. Teve um negócio bem legal também, cara, que foi a parte de Cider. A parte de Cider, eu vou te falar que eu fiquei pensando muito, né? Como é que eu ia colocar isso e como é que eu criaria um algoritmo para fazer isso. Eu lembro disso, porra, como se fosse ontem, cara. Eu tava um sábado à noite em casa, minha esposa tinha acabado de voltar do trabalho, a gente pediu uma pizza e a gente ia assistir um filme. Não lembro se era na Netflix, ou se eu tinha pego uma fita ou um DVD, ou sei lá, não lembro. Tinha um filme para ver. E eu tinha que fazer esse negócio de Cider no tempo que levasse para chegar a pizza, entendeu? E foi engraçado porque eu comecei a pensar em algumas coisas e no final eu caí na real de que eu estava pensando... Aí é o erro, né, que a gente acaba cometendo. E que depois de algum tempo que você tem experiência fazendo algumas coisas, você acaba falando, não, peraí, tá errado a maneira que eu estou pensando. E eu acabei depois descobrindo que muitas pessoas pensavam também errado, onde elas criavam esse Cider baseado em 4 octetos. Elas veem o endereço IP como 4 octetos. Não estão erradas. Elas não estão erradas. Quando você vê o endereço IP como um ser humano, você vê 4 octetos, né? Você vê lá 4 bytes, né? 4 parcelinhas de bytes. Você tem um byte para isso, um byte para aquilo, um byte para aquilo outro e um byte para outro. Então você vai preenchendo com 4 octetos. Quando na verdade o endereço IP tem 32 bits, né? O IPv4 eles são 32 bits. Então você começa a pensar como máquina. Eu consegui fazer um código, um algoritmo de 3 linhas de código em C, que depois eu postei até para Perl, com 2 instruções em cada linha. Então, eu acabei conseguindo fazer o cálculo de Cider de uma forma bem mais rápida e com menor esforço, com
3 linhas de código, 2 instruções em cada linha. E eu fui depois comparar, né? Depois que eu terminei, eu falei, peraí, deixa eu ver como é que os outros fizeram. E eu via, 200 linhas de código, 500 linhas de código, às vezes um programa inteiro só para fazer cálculo de cyber. Eu falei, caralho, que loucura, velho. Mas foi bem legal, cara, que você acaba... É um aprendizado, né, cara? A gente faz isso para aprender. Eu acabei aprendendo muito, mais até do que eu ensinei. Eu aprendi muito mais fazendo do que eu acabei ensinando. Mas está tudo dentro do código, eu acho que foi bem legal. E essas daqui foram as linhas de código que eu cheguei ao final dessa meia hora que eu tinha para poder comer uma pizza, ver um filme com a minha esposa. Voltando a pensar em máquina, né? Então, isso daqui me dava tanto o primeiro endereço daquele range que eu ia testar, quanto o máximo de endereços que eu teria, né, que é o Host ID, quanto também a NetMask, que é para eu poder fazer toda a brincadeira. Foi bem interessante. A parte de otimização, né, de checksum, que foi o que eu falei, que eu aprendi bastante. Eu utilizei muito GoTo, cara, em alguns protocolos exóticos, como a EGRP, que não tinha RFC, e na época você só conseguia ver algumas coisas baseadas em algumas engenharias reversas. Eu também tive que fazer algumas análises desse protocolo, de PCAPs que o pessoal capturava e tudo mais, mas não, eu acho que foi 1 ano ou 2 anos depois, a Cisco acabou, eu acho, nunca fui atrás depois disso, né, mas eu acho que ela acabou abrindo a especificação do EGRP, por exemplo. O meu código original tem vários GoTos. E no checksum também tinha, para alguns protocolos, o GoTo influenciava. Então eu larguei mão do main copy, né? Então ele é main copy free, ele é livre de main copy, e eu comecei a fazer byte a byte. Aí tem alguns exemplos aqui, né? Mostrando como é que era o estilo de desenvolvimento old school que você via em algumas ferramentas do próprio grupo da Security, alguns códigos meus antigos. Se você pegar Teardrop, NIST, eles criam também um estilo old school. Você vai criando byte a byte, bit a bit. E um outro exemplo aqui também para fazer a parte de options do TCP, né? Que foi incluída nessa versão. Esse aqui é de timestamp. Alguns highlights. Essa era a única ferramenta capaz de encapsular protocolos dentro de GRE para fazer teste de estresse. A gente teve um evento em 2016 que também utilizou essa técnica. Então, tem coisas no T50 que até hoje as pessoas não se deram conta. Eu também não abri e não vou abrir tão cedo. Talvez eu abra no ano que vem. Era o único capaz de utilizar a criação mesmo, né, de usar TCP Options, criando pacote. Não tinha algumas outras ferramentas que ela te dava a opção de você fazer TCP Options, mas você criando TCP Options na unha, jogando no arquivo e anexando, e tipo fazendo attach desse arquivo como se fosse o restante do cabeçalho TCP. O T50 era o único que fazia isso em larga escala, com vários options do TCP e criando realmente essas opções dentro do módulo TCP.C. E não foi alterado desde o desenvolvimento que eu fiz em 2011 e até hoje. Se você pegar lá o código, você vai ver que teve pouquíssima alteração e a criação continua sendo da mesma forma. E eu, inclusive, na época, coloquei o TCP Auth Option, Authentication Option, que tinha sido uma RFC lançada, tipo, acho que 6 meses antes de eu lançar a ferramenta T50 em 2011. Quanto tempo levou, né, para eu fazer essa última versão que eu lancei, que foi a 5.3 e depois veio uma 5.3.1, que eu só corrigi uma parte do código? Foi 2 meses, né? Novamente também part-time, que eu levei para desenvolver o T50. Quer dizer, o esqueleto já estava pronto, né? A parte mais brutal dele já estava pronta. O que eu tive que fazer realmente foi só melhorar um pouco a performance, mudar alguma coisa no código principal, no main, principalmente, mudar um pouco a parte do como, eu dividi ele em alguns outros arquivos headers, né? Alguns outros headers, e inserir o máximo de protocolos que eu pudesse colocar. Então, o que mais me tomou tempo foi ficar lendo o RF6 para saber exatamente como é que eu tinha que criar os protocolos.
É legal, cara. Quando você faz um negócio desse, é bem legal que você acaba aprendendo sobre outros protocolos que você às vezes nem conhecia. Tinha muita coisa ali que realmente eu desconhecia, por exemplo, de RSVP. Para mim foi uma novidade. E tinham outros protocolos que eu acabei aprendendo bastante fazendo esse código do T50. Então foi bem legal, foi uma bela aprendizagem. O legal é que durante Lições a aprendidas apresentação aí, te cortando aí, desculpa te cortar, é realmente o nível de maturidade que foi ganhando a ferramenta, né, cara? Você foi realmente adicionando muita coisa e mudando, inclusive, essa maneira de você entregar o código, né? A forma que você foi realmente baixando o nível, né, da programação para realmente ficar bem próximo à linguagem de máquina. Então, isso é bem legal, porque você acaba otimizando o código, né, cara? E é um negócio bacana, porque quando você perde o jeito, você deixa de programar durante um tempo, em uma linguagem, numa plataforma específica, você acaba perdendo a manha, e você volta, e é como andar de bicicleta, né, cara? Ou como andar de skate, ou como pegar onda. Você pode ficar um tempo sem. Voltou, caiu na água, botou o peito na prancha, e começou a dar a primeira remada, você relembra. É tipo... memória muscular, tá ligado? Então, é a mesma coisa. Você volta a programar e, puta, e é bem legal, cara, porque você acaba reaprendendo e aprendendo coisas novas. E sem falar na parte dos desafios, né, que você acaba pegando para fazer certas coisas. Tem alguns defines que eu coloquei lá, algumas macros dentro do T50, cara, que o próprio Fred, ele deixou, porque eu acho que nem ele deve saber que merda que faz aquilo. Eu também não lembro algumas coisas, eu tenho que olhar e parar, ficar olhando e tipo, puta, o que eu fiz disso daqui mesmo? Por que eu fiz isso? Mas é legal, cara, que você acaba otimizando o teu código, né? Você acaba pegando algumas manhas, né? Uhum. Nelson, só nessa questão de otimização, só uma pergunta. Você chegou a fazer um teste, alguém fez algum teste sobre qual a influência do hardware que você está usando na performance? Eu pergunto isso porque se alguém fez algum teste de usar o T50, por exemplo, num Raspberry Pi, né? Qual é a performance esperada numa situação dessa? Você sabe que eu ganhei, você sabe que eu ganhei o Raspberry, né? Do Igor, do Igor, do DMR. Eu tive com ele, eu não pude ir na H2HC esse ano, infelizmente, devido a algumas coisas e tal. Mas eu acabei chegando na segunda-feira, depois da H2HC, e eu fui na terça-feira, que era o último dia de treinamento que o Igor estava dando, que foi o mesmo treinamento que ele deu lá na Black Hat de Shellcode, e eu mencionei bastante algumas técnicas que ele ensinou nesse final de semana, uma ferramenta que eu tinha desenvolvido, que foi o início disso tudo em 2008, e ele me deu um Raspberry. E eu tô louco para botar o T50 lá dentro, cara. Eu não sei qual é o resultado disso, não. Mas assim, eu não vejo muita... Eu vou dizer que eu não vejo muita vantagem de botar isso dentro do Raspberry, cara. Eu acho legal você botar dentro de uma máquina mais parrudona, viu, cara? Mas Você vai ter uma... A ideia é você implantar um Raspberry Pi na rede de terceiros, né, e ele ficar meio que escamoteado, rodando alguma coisa dessa natureza para fazer algum tipo de fluido parecida. Qual a ideia errada? Então, não, mas eu não vejo vantagem, cara. É assim... Alcion. Eu vou ser bem sincero, viu, Sodré? Eu vou te falar o seguinte, eu também não vejo vantagem no cara que tem um DSL, que tem uma conexão com a internet de 10 megas rodar o T50, porque até um HPing vai fazer estrago, porque o upload do cara vai ser de 1 mega, entendeu? Então, assim, qual é a vantagem? Tu tá numa rede de 1 mega, rodar um T50, ou rodar um HPing ou um ping fluid. Vai ser o mesmo resultado, cara. Você entendeu? A capacidade de você injetar pacote naquilo tá prejudicada, entendeu? Agora, quando você me fala que tem um uplink de 10 gigabits por segundo, porra, aí eu vejo vantagem. E numa máquina poderosa. E o cara falar assim para mim, eu tenho um uplink de 1 gigabit por segundo e eu tenho uma máquina poderosa. Aí tem vantagem. Agora, tu começar a falar de 100 megas para baixo, eu não vejo vantagem nenhuma. Então, na boa. Por isso que a ideia de um Raspberry Pi, por exemplo, implantado na rede, né, local, o estrago deve ser bem, dependendo do hardware, obviamente, por isso que eu estou curioso, inclusive, no teste que você for fazer. Né? É um estrago razoável. Eu quero fazer um teste, mas eu não vejo muita vantagem. Eu continuo não vendo a vantagem, porque você perde a performance do hardware.
Mesmo que você tenha um uplink bom, o performance do hardware vai denegrir a tua performance em injetar pacote. Então, você rodar um T50, se você não tiver muita performance, rodar um HPing, rodar um PingFluid, eu acho que no final das contas o resultado vai ser mesmo. É por isso que minha curiosidade é essa, qual é a influência e qual é o resultado que teria no Raspberry Pi? Eu vou mostrar aqui agora algumas coisas que eu aprendi, e isso talvez possa responder algumas dúvidas que possam surgir devido à performance de hardware. Legal. Uma delas é a parte de socket. Quantos sockets as pessoas... Eu fiz essa pergunta na minha primeira apresentação, né? Para injetar 14 protocolos, quantos sockets eu preciso abrir? A resposta é óbvia, basta um. Né? Se eu estou usando socket raw, basta eu abrir um único socket, manter ele aberto e ficar injetando aquela porra toda. Eu não estou usando socket stream nem socket diagram. Eu não estou usando streaming, que é o TCP, nem o datagram, que é o UDP. Eu estou usando o raw, pacote bruto. Então, basta um socket apenas. Eu abro um socket e injeto todos os protocolos que eu quero. Essa é a maravilha do T50, que é você colocar dentro daquela estrutura 14 protocolos, 15 protocolos ou N protocolos, fazer a leitura dela até o final daquela estrutura e voltar no início, fazendo um loop, e você injetar sequencialmente usando um único socket. Porque se eu tiver que ficar abrindo socket, fechando socket a cada protocolo, puta, vai tomar tempo de máquina, entendeu? Outra coisa que eu aprendi... Por outros bloqueios de rede também, né? Acaba sendo visto, por exemplo, um IDS, IPS, ou até um Firewall mesmo, pode fazer o bloqueio imediatamente, né? Devido a esse número grande de protocolos abertos, ali, a quantidade de conexões muito grande. Cara, eu vou te falar assim, um IPS e um Firewall são os primeiros a morrerem com o T50, viu, cara? Eu já vi muito bicho abrindo bico com o T50. E uma das coisas que também é um efeito colateral quando você faz um teste desse numa rede interna ou você vem por um roteador e tudo mais, é que quando você começa a injetar muito pacote na rede, com IPs randômicos e aleatório e o caralho, você começa a ver o crescimento da tabela ARP, porque começa a querer resolver aquele endereço e, cara, e vira um boi sei lá, cara, samba do crioulo doido, né, velho? Vira um negócio muito doido, porque você acaba tendo o efeito colateral de você aumentar também a tabela ARP do cara. Você pode acabar dando um crash em alguns roteadores, switches, seja ele camada 2 ou camada 3, que o cara vai acabar se fudendo por causa da tabela ARP, entendeu? Naquela época que eu comentei agora há pouco aí no outro vídeo, aí, na parte 1, foi exatamente esse teste que eu estava fazendo, né? Que tinha sido recém-lançado, acho que foi, se não me engano, foi o IPS mesmo, da própria McAfee. Eu falo de brand tranquilamente, eu estava fazendo um teste que ele tinha uma porta, né, desse IPS, que ele fazia a leitura sem entregar um IP qualquer, ele só fazia uma porta como se fosse um port mirror, né? Ele recebia por uma porta, jogava para outra e fazia a leitura daquilo ali para fazer o bloqueio depois. E eu vi realmente ele abrindo o bico com isso aí, ou seja, ele entrou em modo de proteção e liberou a porta para fazer somente como se fosse um hub mesmo e continuou entregando somente o pacote por hardware e ele travou. O sistema dele da leitura ele não conseguia aguentar. Esse era um computador, um servidor até realmente relativamente parrudo para a época, fazendo teste nesse equipamento lá na bancada de teste. Uhum. Assim, quando você bota numa bancada e conecta ele pelo menos a 1 gigabit por segundo, o uplink 1 gigabit por segundo, o negócio é bem monstruoso. O estrago é muito grande. Uma outra coisa que eu aprendi também é a parte do set sock options, né? O código pode setar o máximo de bytes dentro de um buffer do que ele vai enviar? A resposta é sim. E esse código não é nem meu. Esse código foi a única parte do código que eu peguei e falei, caralho, isso daqui tá muito... Eu já conhecia esse código, que era do libdnet, cara. Eu brinquei muito tempo com a parte do libdnet, do Dog Sound. Eu adorei esse código. Esse código aqui, cara, ele vai setando a quantidade máxima do buffer que você precisa. E isso é importante quando você fala de filas, né, device queue, cara, porque no Linux é diferente. Então,
Eu vou entrar nessa parte já já. Então, é importante você setar também a quantidade no buffer de quanto você pode utilizar daquela fila. Tá? Function, né, cara? Eu preciso fazer botar nesse file descriptor, nesse FD, né, no socket dele, eu preciso colocar ele no estado de non-block? Não faz nenhuma diferença, porque eu não estou tratando streaming, novamente, tá? Eu não trato de sock stream, eu estou tratando de sock raw. I/O control também. Será que eu preciso fazer isso? Não, eu já falei antes. Não preciso, eu não estou usando sock stream. E quanto a signal? Eu preciso ficar notificando esse processo para uma thread ou um evento particular? A resposta é não, por favor. Aí eu tenho alguns artigos que eu busquei na internet e li, cara, que foi do Linux Journal. O issue 73 e o 107, um de maio de 2000 e outro de março de 2003. Um escrito por Mosh Bar e outro por, não sei esse nome, B. Tangaharashu. InnoBus. Isso é muito interessante, a parte de InnoBus, tá? Quando a gente fala de InnoBus, significa dizer que eu estou buscando, diferentemente do que eu estou setando de buffer para aquele file script, para aquela fila específica do device, ali funciona. Mas quando eu falo de injeção de pacote, o InnoBus, ele não funciona no Linux. Tá? Isso está no main page, está no manual do CentOO do Linux. Tá? Ele lá diz, normalmente, isso não ocorre dentro do Linux. Os pacotes, eles são simplesmente dropados. Eles, silenciosamente, eles são dropados, não tem nenhum aviso, toda vez que tem um overflow naquele device queue. Então, não tem como eu gerar uma estatística fiel. Eu não tenho como dizer exatamente quantos pacotes foram injetados, porque o CentOO não me permite fazer isso. Se eu colocar um contador no CentOO, não necessariamente aquele pacote foi injetado. Aquele pacote foi para a porra da fila do device queue, mas ele não necessariamente saiu dali. Ele pode ter dado overflow e ele foi simplesmente dropado. Essa é a beleza do código do T50. Eu utilizei algo que no Linux seria uma fraqueza, seria alguma coisa ruim, que não me permite fazer estatísticas, e eu usei a meu favor. Então, a ideia do T50, quando eu faço um fork, aí vem a questão, né? Fork ou pthread? Eu acho que é a próxima. Não, select. Eu não vou falar do fork do pthread, não. Só bota na cabeça o seguinte, o CentOO, ele não permite, ele não te retorna um erro InnoBus. Ele pode silenciosamente dropar aquele pacote se tiver um overflow no device queue. Tá? Mantém isso no buffer de vocês aí. Parte de select, que é, tá, tudo bem, já que eu não posso utilizar o InnoBus, será que eu posso usar o select? A resposta é não. Não e não. Nem uso o select, nem o pselect, porque ele só vai introduzir mais latência no código. Tá? Eu testei, não é legal. Se eu remover algumas outras coisas do código anterior, se eu evitei certas chamadas para não ter comprometimento no desempenho, eu simplesmente vou evitar também, ou qualquer outra coisa que introduza latência nesse meu código. Tá? E quanto à parte de sleep? Aí eu vou fazer a mesma brincadeira que eu fiz na H2HC de 2010. A stress test tool must never sleep, o sleep ou não sleep. Ela não pode dormir, nem o dormir, nem não dormir. Tá claro isso para vocês? Que toda vez que eu faço um sleep ou não sleep, eu estou introduzindo latência. A parte do fork, lembra que eu falei lá atrás da parte do CentOO, que ele silenciosamente dropa e tudo mais? Por que eu utilizei o fork ao invés de pthread? Tá? Se é muito mais elegante eu utilizar o pthread nesse estilo de codificação. Resposta longa. Esse é um artigo do Linux Journal de 1996, do Alan Cox, que era o papa da parte de rede do kernel,
Essa é a resposta longa. A resposta curta é: se eu tenho que manter sempre o SKBuff alto, lá em cima, tanto quanto possível, eu não posso deixar nunca essa fila limpa. Então, o fork já faz isso. Se eu der um fork, eu abro 2 processos, vai usar a mesma fila e ele vai manter aquela porra sempre no ar, sempre dando overflow. Então, a ideia era, se eu não consigo dar pelo menos se eu não tenho uma estatística porque eu não tenho enable buffs e silenciosamente o Linux dropa, qual é a minha intenção agora? É eu manter essa fila sempre cheia. E como é que eu faço isso? Bastava um fork. Eu jogo um fork, ele cria 2 processos e ele vai ficar entupindo aquela fila. Então, bastava isso. Bastava isso. Entendeu? Por isso que eu optei pelo fork. Eu não estava procurando uma forma elegante de fazer isso. Eu estava procurando uma forma prática. E o fork é prático. Assim como o GoTo também era prático para mim. A parte de set priority. Se eu consigo fazer isso com buffer, o que eu posso fazer a mais para eu setar, para deixar esse buffer sempre cheio? Eu uso o set priority. Eu posso utilizar o set priority porque é nice. Olha só, outra brincadeirinha, né? The code can use set priority, which is a nice way to approach this. O set priority é parecido com o comando nice, onde você seta a prioridade daquele teu processo de afinidade com a CPU, né? Você seta a afinidade da CPU. Então, você pode botar, eu botei, se eu não me engano, inicialmente com menos 20, que eu acho que era o máximo, se eu não me engano. E aí travou o meu X. As minhas janelas todas ficaram travadas. Eu tive que rebutar e tal. Aí eu optei por deixar no menos 15, que dá umas travadinhas, mas tu ainda consegue mexer com o mouse e dar um Ctrl+C na parada para detonar o processo. Bom, eu acho que eu falei bastante aqui com relação ao que é o T50, o que eu fiz com o T50, por que eu fiz isso com o T50, modos de usar, cara. Pega o código, lê, pega o help dele, pega o manual page dele e vê. Eu não gosto de ficar ensinando as pessoas ferramenta, cara. Eu prefiro falar com relação a o que eu fiz de abordagem, por que eu optei por certas decisões do código. E a única coisa que eu posso falar para vocês com relação a isso é que tem alguns segredos ainda guardados dentro do código que algumas pessoas já descobriram alguns, mas ainda tem alguns outros segredos lá dentro dele que as pessoas ainda não se deram conta. Eu já vi algumas utilizações parecidas de algumas abordagens que eu fiz desses segredos, e um deles era a parte de encapsulamento. Outra coisa que eu falo, eu não coloquei BGP, eu não coloquei outros protocolos que eu acho muito perigoso. Dar uma ferramenta para você fazer um stress test e permitir que as pessoas usem de forma indevida. Eu nunca usei o T50 para fazer nenhum ataque de surf em nenhum lugar, ou alguma empresa, algum site, eu nunca fiz isso. Bastava saber que eu poderia fazer e que derrubaria, isso me basta. Eu sei que o T50, se eu rodasse contra um servidor, conseguiria derrubar. Outra coisa também que eu falo, que eu estava falando com o Sudré agora há pouco tempo, agora há pouco nesse Hangout, eu não vejo vantagem em utilizar um T50. Um garoto que começou a aprender agora sobre segurança, viu o T50, tá lá no Kali, tá, sei lá, em algumas distribuições aí, e o cara, puta, vou tentar aqui, vou derrubar o servidor tal. E o cara tem um uplink de 1 megabit. O cara tem um link de internet de 10 megas de download e um uplink um link de upload de 1 mega. Não tem vantagem. Você rodar um PingFluid, rodar um HPing ou alguma coisa, acaba dando no mesmo. Não tem vantagem nenhuma. A vantagem que eu vejo do T50 é você fazer testes de laboratório, é você botar numa bancada, fazer alguns testes dentro da sua própria rede, você entender o funcionamento da rede através dele,
O T50 te permite fazer algumas brincadeiras bem legais numa rede local, como, por exemplo, no SPF, no EGRP, ele tem a parte de autenticação, né, do MD5, tem o TCP Authentication, que é SHA-1. Ele não implementou a questão do MD5 nem do SHA-1. Ele só colocou coisas aleatórias lá dentro. Então, você imagina você numa rede, para você ver como é que está a tua estrutura de rede interna, você colocar lá um protocolo OSPF, por exemplo, que é bem mais utilizado do que o EGRP atualmente. Você colocar o SPF para tentar fazer autenticação em alguns roteadores, você ficar mandando 1 milhão de pacotes por segundo com 1 milhão de autenticações por segundo aleatórias. Como é que vai se comportar esse hardware lá na ponta que vai tentar abrir esse pacote, pegar essa parte de autenticação, rodar dentro do algoritmo de MD5? Como é que a CPU desse cara se comporta? Entendeu? Então, assim, ele foi feito exatamente para fazer testes internos. Dá para fazer teste externo? Dá. Mas a principal função dele é para você testar a sua própria rede. E uma pergunta que me foi feita em 2011 foi: Nelson, por que você liberou o código? Por que você soltou uma ferramenta de stress testing para Denial of Service? Você sabe qual é a diferença? Primeiro, a diferença entre Denial of Service e stress testing é a intenção. É somente a intenção. O cara que vai fazer um teste de stress test, ele tem a intenção de ver como é que se comporta a rede dele. E o cara que vai fazer um Denial of Service, a intenção dele é derrubar. Mas ambos fazem a mesma coisa. A única diferença é a intenção da pessoa que está executando. Tá? Por que eu lancei essa ferramenta? Porque você só conseguia um Geminid se você tivesse contato com as pessoas que tinham o código do Geminid. Você só conseguiu o C4 se você tivesse contato com as pessoas que tinham C4. Ou se você tivesse uma máquina que tenha sido comprometida e alguém colocou o binário lá dentro. Tá? Então, por isso que eu disponibilizei o T50, para que você, como administrador de rede, ou você que está querendo aprender mais sobre rede, ou quer aprender mais sobre a capacidade da sua rede, né, porque isso faz parte do CIA, né, o tripé da segurança, né? Confidentiality, availability e disponibilidade e integrity. Então, o CIA. Então, é a parte de disponibilidade. A parte de disponibilidade é onde o T50 entra. E as pessoas, às vezes, esquecem dessa parte de disponibilidade. Elas não testam a capacidade da rede dela, como que se vai se comportar num momento de estresse. Né? Então, por isso que eu liberei o código do T50. E eu acho que era tudo que eu tinha para falar, cara. Tem alguma dúvida do pessoal aí? O código hoje está disponível aonde? No seu GitHub? Ou a última versão está... A última versão não está comigo. A que está no meu GitHub são as versões que eu lancei em 2010 e 2011. Atualmente, se você entrar, acho que no SourceForge, ele te joga acho que está no GitLab agora. O Fred saiu do GitHub depois que a Microsoft comprou. Eu acho que está no GitLab. Mas eu posso te passar isso depois com calma, que aí você pode botar na descrição do vídeo lá no canal. Isso, legal. A gente divulga lá no grupo e também coloca na descrição do vídeo também. Legal. O Fred é um cara legal que eu recomendaria vocês chamarem para saber qual é o plano dele para o T50. Eu me dei por satisfeito pelo que eu fiz já com o T50. Eu não sei se tem alguma coisa mais que eu possa... A única coisa que eu lamento é que só seja o Fred lá tocando esse projeto e que ninguém tenha pego, nenhum outro protocolo tenha colocado lá dentro. Se eu conseguir colocar em 2 meses 10 protocolos novos, eu não vejo porquê da rapaziada não botar pelo menos um. O Fred é um cara super acessível. Eu conheço ele daqui, conterrâneo aqui. É bem tranquilo. Dá para até fazer um convite a ele também, para bater um papo sobre as últimas versões do T50. O Fred é gente boa, cara. É um cara apaixonado, ele é um cara que curte muito esse negócio de desenvolvimento. Ele é programador. Eu falo isso como elogio, mas também
ofendendo a ele, né? Porque o cara que é programador, ele tem aquela mente, o cara perfeito das coisas, muito elegante. Eu acho legal isso, mas eu não sou um programador, eu só codifico. Então, para mim, se eu conseguir fazer um fork, por exemplo, eu vou ficar satisfeito. Não preciso de um threadzinho lá. Mas o Fred é legal, cara, de você trazer. É um cara bem acessível, um cara que, porra, tem uma visão legal de programação. Acho que ele tem muito para ensinar para quem está iniciando agora, quem está querendo entrar no mundo de segurança, que está perdido com relação a, puta, por onde que eu começo a aprender, a desenvolver. O Fred tem um blog. Cara, o Fred, ele curte esse negócio. Ele desenvolve até sistema operacional, se não me engano. Um negócio legal que você falou aí, da questão até elucidando o Fred, tá faltando muita gente hoje que faça isso realmente, né? A galera hoje é muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Pega lá o T50, usa, não conhece, não lê, como você falou, tem um monte de coisa lá dentro que muita gente nem analisou ainda. E eu também me coloco nesse meio às vezes, né? Assim, a gente pega um negócio que é testar a ferramenta e não analisa, ou tenta até melhorar, né? Utilizar aquela ideia de vou compartilhar, vou usar, mas eu também vou ajudar no desenvolvimento do código. Acaba o pessoal fica só realmente usando e não faz parte da comunidade, né? Não quer apoiar. Isso é bem interessante. Até o senhor só consegue clicar nos botões lá, botar preencher os campos, clicar nos botões só. Não tem. O que me deixa, eu não vou dizer magoado, mas muito decepcionado com o pessoal é que muita gente vem, me dá parabéns, me agradece por ter liberado o T50 e tudo mais. Cara, foi um projeto iniciado aqui no Brasil, entendeu? Se é melhor, se é pior, eu não entro nesse mérito. Mas é um código brasileiro, é um código que é mantido por um brasileiro atualmente. Teve um outro brasileiro, que foi o Fernando Mercedes, que deu uma carinha lá pro cara, mudou algumas coisas, deu uma incrementada. O Fred, cara, sei lá, acho que 5 anos, 6 anos que ele está à frente do projeto. E, porra, foi uma ferramenta que foi colocada em várias distribuições, cara. Porra, ela, acho que 6 meses depois de eu ter lançado ela em 2011, se não me engano foi o Crash, cara, que era do DC Labs lá, junto com o Grinch. Pô, os caras conseguiram botar isso dentro do Backtrack, entendeu? Depois foi pro Kali, depois, puta, sabe? Agora já tem pacote dele preparado para Ubuntu, já tem pacote dele preparado para Debian, sabe? É um código brasileiro, mantido por um brasileiro, e não tem participação dos brasileiros, cara. E tem gente que programa muito bem no Brasil, tem gente que conhece muito de rede no Brasil. E os caras, tipo, você desculpa, não sei se eu posso falar palavrão, mas eu toco foda-se, e não tá nem aí. Não, tem um negocinho de ego no Brasil, cara, que não me agrada muito. É o tipo da coisa, eu tenho barba, você tem barba. Para você e falar, minha barba é mais bonita do que a sua. O brasileiro, ele fala, não, tua barba é feia. É simplesmente assim, tá ligado? Os caras, eles não ficam contentes de ver o sucesso de um outro brasileiro. Eu não vou generalizar, mas você vê muito disso. E eu acho isso, eu não sei se isso ajuda ou não a gente, entendeu? Eu não falo nem de hostilidade, eu acho que existem ambientes hostis, existem ambientes mais amigáveis. Segurança é um ambiente muito hostil, então tem essa parte, é divertido, é legal, é chato. Bom, cada um tem a sua opinião. Eu não tenho opinião formada com relação a isso. Eu já estou há muito tempo nesse negócio para ficar esquentando minha cabeça com besteirinhas. Mas eu acho que se você tivesse a união dessa galera, o pessoal realmente desenvolvesse, puta, é um projeto legal, eu vou entrar nessa porque é um projeto legal, faz sentido, eu acho que é uma ferramenta que tem valor. Eu fiz isso porque eu precisava fazer testes de desempenho porra, você alugar uma máquina para fazer um teste de desempenho é caríssimo. Eu podia rodar isso no meu notebook e ter uma performance legal. A pessoa vê valor nisso. Cara, assim, tem empresas que estão utilizando o código do T50 como um serviço para fazer teste de ganância. Esses caras veem o valor, mas também não ajudam a desenvolver. Se o cara pega a parte desse código e está utilizando nessa porra dessa solução ou desse serviço, por que os caras também não ajudam a desenvolver e manter o T50, já que eles usam a porra do T50 como core, entendeu?
Eu sei lá, cara, eu tenho uma visão meio esquisita com relação a isso. Cara, a maioria das pessoas quer pegar o código só para dizer, eu tenho a porra do código. O pessoal veio me pedir, ao invés de me pedir assim, esse final de semana, teve muita gente que virou para mim, e quando você vai liberar o código, não sei o quê. Cara, eu já tinha dado a mãe, eu tinha dado as referências dos documentos que eu usei para me inspirar para fazer a porra da ferramenta. Vai desenvolver a sua, cara. Desenvolve a sua. Você não precisa do meu código, meu irmão. Meu código é horroroso. Tem gente que fala que o meu código é uma merda. Então, que seja, mas vai fazer alguma coisa, ajuda a fazer alguma coisa, ajuda a manter alguma coisa. Ou libera alguma ferramenta melhor, entendeu? Seria legal ver brasileiro fazendo as coisas. Mas eu gostaria muito de ver mais entrosado, tipo, porra, tô vendo essa ferramenta, é legal, vou ajudar o Fred, velho. Entendeu? Mas não... Eu conversei com ele faz um ano, exatamente um ano. Foi antes da RoadSec no ano passado. Eu peguei o telefone dele, liguei para ele, troquei ideia com ele, falei, puta, Fred, como é que tá, cara? O pessoal tá ajudando, como é que tá o pessoal? O pessoal tá te ajudando? O pessoal vai, participa. Ele, não, cara, basicamente sou eu. Tem um ou dois que mandam algumas sugestões, eu acabo colocando dentro, o pessoal participa e tal, mas não é aquela ajuda de estar ali participando do desenvolvimento. Eu não vou comparar com o kernel do Linux, que tem muita gente que participa, mas, porra, é um negócio brasileiro. Por que a pessoa não vai lá e ajuda a manter lá o código? Entendeu? Você me permite apoiar o seu desabafo, é uma coisa que eu sinto realmente há muito tempo, é exatamente esse ponto, né? A questão do ego do brasileiro nessa área de segurança é muito grande. É tão grande que às vezes eu até brinquei um dia que eu fui no evento de segurança, estava meio que vazio, eu falei, na verdade está cheia, porque o ego da galera é tão grande que não cabe muita gente aqui dentro, senão alguém vai ter que sair. Dependendo do evento, né? Eu acho que está mudando, cara. Eu acho que tem uma galera nova que está surgindo aí, que tá menos propícia a esse tipo de coisa. O pessoal da minha geração, a gente tinha muito esse negócio de ego também. Eu acho que isso é comum. Quando você começa a aprender alguma coisa, você acaba querendo mostrar que você sabe muito. Ô, Nelson, inclusive, você tem uma palestra sobre isso, né? Falando sobre a comunidade, tipo, Be Nice, né? Eu bem me lembro, né? Eu fiz essa apresentação no RoadSec não, foi no RoadSec Pro do Rio em 2016, se eu não me engano. Isso, 2016. Uhum. E eu acabei fazendo uma apresentação na H2HC, que foi basicamente a mesma que eu tinha feito no RoadSec Pro, para um outro público. E eu acabei fazendo um painel onde participaram algumas pessoas, né? Aí tava o Rodrigo, tava o Balestra, tinha o Klebi, tinha uma galera legal. Tava o Anderson também, o Balestra, tinha uma galera legal. Mas eu acho assim, cara, se a gente não se junta, eu vejo muitos argentinos, né, cara? A gente fala tanto do argentino, mas eu vejo muitos argentinos se unindo para fazer as coisas. Aqui no Brasil, acho que a gente não tem essa pegada. Eu acho que Hackerspace contra Hackerspace, a minha conferência é melhor do que a sua. Me lembra aquela música, né? My milkshake is better than yours. Então, tipo, sei lá. Mas foi só um desabafo, galera. Tem alguma dúvida da galera que está assistindo a gente? Por enquanto, o pessoal está agora só acompanhando aqui, curtindo aqui Nelson, deixa eu te falar. Tá me ouvindo? O pessoal está me ouvindo aí? Meu microfone está bom? Sim, sim. Nelson, primeiramente, cara, assim, obrigado pela aula, né? Assim, eu digo, eu tenho uma formação de ciência de computação, trabalhei um tempo com TI, então consegui pegar um pouco do que você estava explicando. Concordo com o seu desabafo com relação ao brasileiro ter que se unir mesmo, porque, infelizmente, nós temos essas nuances que, às vezes, me lembra muito um bairrismo aí que você vê no surf, né? Mas, enfim, eu queria debater com você essa questão que você falou da intenção do uso da ferramenta, de você ter uma ferramenta que vai trabalhar para você dentro do seu ambiente, que ela foi feita, na verdade, pelo que você falou, que a intenção dela é revelar vulnerabilidades ou como está seu ambiente, e ao mesmo tempo que ela foi utilizada para um DOS,
né, um denial of service, ela vai servir também. Vai depender sempre da finalidade ou do fim que a pessoa vai dar àquela ferramenta. Isso é uma questão até um pouco controversa com a lei Carolina Dickmann, que acrescentou o crime digital e de invasão de dispositivo informático, que o parágrafo 1º tem aquela questão que se alguém difundir ferramenta que auxilie no cometimento do crime que está no caput, que é essa questão da invasão do dispositivo informático, acaba cometendo crime. Você não fez uma ferramenta que necessariamente faz o crime de invasão do dispositivo informático, mas que ela, de certa forma, causa um dano. Mas eu queria, assim, que você discutisse essa questão da liberdade do pensamento que você tem e de como você pode criar ferramentas que podem melhorar as coisas e, infelizmente, a pessoa que dá um uso diverso e acaba trazendo uma má imagem àquilo que você faz. Cara, eu me posicionei em 2012 com relação a isso. É o único ponto que eu mantenho no meu blog. Eu removi muita coisa de alguns lugares por causa da lei Carolina Dickmann, que para mim é péssima, principalmente para quem desenvolve ferramentas e que faz pesquisa, porque qualquer ferramenta pode ser utilizada para fazer besteira. Até mesmo, cara, um ping pode fazer miséria. E tem até uma passagem no meu blog em que eu digo que a espada não mata ninguém, ele só é uma ferramenta na mão do assassino, né? Então me lembra até um desenho que eu gosto muito, né, cara? Eu gosto de desenho tosco e que me faça sair um pouco da realidade cruel que a gente vive no dia a dia, que é o Family Guy, que o Peter Griffin pega uma arma, bota em cima de um banco ou de uma bancada e começa a gritar: mata! Mata! Porque tinham falado para ele que armas eram perigosas e armas matavam. E ele botou a arma em cima do balcão e começou a gritar: mata! Mata alguém! Mata alguém! E não tem resultado nenhum. A arma não mata. Quem mata é quem puxa o gatilho. Você entendeu? Não estou fazendo apologia a nada, pelo amor de Deus, não é isso. Só estou dando um exemplo. Se você tem uma faca que passa manteiga, essa faca pode ser utilizada também para outra coisa. Além de passar manteiga. Você entendeu? Aquela faca de serrinha que você corta o bife quando você vai numa churrascaria, que corta a carne, ela serve para cortar carne, mas também serve para fazer alguma outra coisa. Isso depende a questão da intenção. Questão do clipe de papel, né? É a mesma coisa que querer proibir um clips, porque dá para abrir uma algema com clips, né? Não tem lógica, né? Exatamente. Então, assim, eu não vou poder também... A minha opção foi, eu não posso privar as pessoas que querem usar bem a ferramenta, porque tem outras que querem usar mal. Eu não posso privar as pessoas de ter acesso ao conhecimento, acesso a uma ferramenta legal, porque tem outras pessoas que vão fazer besteira. Porra, se fosse assim, a gente não tinha energia nuclear, porque começou como uma bomba, depois é que se utilizou como uma energia. Não sei, e serve até para fazer tratamento do câncer. Entendeu? Se você pensar na essência da coisa, aí a gente cai num papo muito filosófico, muito cabeça, entendeu? Sim, até a questão do micro-ondas, né, que inicialmente... Exato. Né, era um dispositivo militar e foi sendo modificado, né? A gente acaba Exatamente. caindo. O que eu vejo, assim, é que parece um pouco proporcional que a falta de conhecimento acerca da ferramenta. Parece que as pessoas que têm menos conhecimento acerca da ferramenta utilizam ela de maneira mais danosa, né? Causam mais dano do que as pessoas que param para estudar o código, para olhar a ferramenta e enfim, para utilizar ela para pesquisa acadêmica, que é basicamente, né, para pesquisa, ou pelo menos para laboratórios, né, que é basicamente o uso que você teve intenção quando criou a ferramenta. Né? É meio estranho, porque parece... Mas eu acho que... Pode falar. Eu acho que é uma fase. Assim como uma criança. Se você entregar um carrinho para uma criança de 3, 4 anos, ela vai desmontar o carrinho todo, ela vai destruir, não vai saber montar novamente. Sim, eu entendo. É mais fácil. A gente quando está aprendendo as coisas, quando a gente se coloca numa posição de que quer aprender, é muito mais fácil a gente aprender as coisas que são danosas do que saber realmente qual é o valor daquilo ali para mim.
exatamente. É que nem uma criança com carrinho, entendeu? Então, assim, foi assim comigo, foi assim contigo, foi assim com todo mundo, a maioria das pessoas. Você vê, inclusive, então, assim, quando a gente tem a oportunidade... Pode falar, Nelson. O que eu vejo, assim, eu olhos e coração dessa molecada que atualmente pensa dessa forma, não, vou rodar, vou destruir, vou botar fora do ar. E vai chegar um momento que ele vai falar, puta, cara, isso não me leva a nada, tá ligado? Eu não tô aprendendo porra nenhuma. Por que eu tô fazendo isso? Entendeu? Exatamente, essa é a questão. Inclusive, a gente que tem a oportunidade aí de ministrar alguns treinamentos, algumas aulas, né, algumas disciplinas, você percebe que os alunos, a primeira coisa que eles te perguntam é qual tipo de dano que eles podem causar utilizando determinadas ferramentas, e não necessariamente a questão do estudo ou a questão do conhecimento vem primeiro, propriamente dita, né? Eles primeiro querem saber o que dá para destruir com aquilo, para depois eles começarem a compreender para que serve a ferramenta e o que eles vão conseguir ganhar e aprender com aquela ferramenta. Eu acredito que seja um processo. Tem uma coisa interessante, até a questão de nomes de palestra, isso aí foca muito, né, do marketing de segurança. O cara chegar e falar assim, como fazer o main the middle na conexão HTTPS? Aí o cara vai lá e coloca outro. Como hackear o Facebook? Acabou. Exato. Cara, eu tive uma coisa muito interessante, desculpa te cortar, Alcion, mas que aconteceu na RoadSec, né? Eu fui nessa última RoadSec, e foi engraçado, porque tinha umas palestras um pouco mais apelativas que elas lotaram o main stage, né? E a palestra do Joe Grand, que, porra, é membro do Loft desde 1980, né? Não chegou a lotar o main stage. Então, tipo, tinha certas palestras, né, com conteúdo um pouco mais apelativo que elas lotaram o main stage, mas a palestra do cara que é basicamente o pica da área, né, que é conhecido metade do mundo, que costuma lotar as palestras da DEFCON, né, não teve o tanto de presença de que enfim, né, do que merecia ter. Mas ele não ensinou a hackear o Facebook, por isso que não Exato, acho que foi por isso. Inclusive eu vi pessoas depois, né, algumas pessoas até perguntando, falando assim, nossa, mas esse cara é foda mesmo? Eu falei, nossa, cara, beleza, né? Tipo isso mesmo. Mas é porque é uma geração nova que está surgindo, as pessoas estão começando a aprender quem são as pessoas, isso é normal, cara. Quantas gafes a gente já cometeu também quando a gente era jovem. Sim, você tem razão. E, tipo, entendeu? Cara, teve um negócio engraçado no passado, que eu fiz a apresentação falando da história do Denial Surf, desde a história lá da Segunda Guerra, como é que surgiu o ARPA, blá, 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 blá. Aí no final da noite eu estava indo embora, eu estava conversando com um rapaz que participa do Capture do Hack Flag lá, né, que é o CTF lá da RoadSec. Eu estava falando para ele, eu vi a camisa dele que estava com o Beast do BSD, aí eu tava, tinha acabado de falar sobre aquilo, né, então eu estava falando, porra, gostei da tua camisa, legal e tal. E eu nem falei que tinha sido eu que tinha dado a indicação de botar o Beast como camisa no RoadSec. Eu só cheguei e falei, você conhece a história do Beast e tal, barará. O cara meio que, não tal. Ele deve ter uma olhada assim e falou, tiozão chatão, né, cara? Queria falar de Beast comigo, caralho. Puta, aí, mas assim, eu também não sou ninguém, tá ligado, cara? Pro cara, porra, parar e ficar me dando atenção, tá ligado? Mas o cara depois, ele falou, puta, era tu lá falando comigo, pô, desculpa, que isso, cara, não tem nada. É assim, cara, a gente comete as gafes, a gente não conhece todo mundo, e nem é pra conhecer também todo mundo, tá ligado, cara? Eu não quero ser conhecido por todo mundo, eu não quero que todo mundo, porra, Nelson, não é esse o meu intuito, cara, eu nunca entrei nessa porra por causa disso. O que eu entrei nessa vida de ir pro palco falar sobre as coisas é tentar retribuir um pouco pra rapaziada que tá chegando nova. Porque foi da comunidade que eu aprendi. Eu não fui na faculdade. Eu não aprendi as paradas que eu aprendi numa faculdade, cara. Não tem formação específica para isso. Até onde eu sei. Entendeu? Você aprende muita coisa na faculdade. É importante, a base é importante. Mas eu aprendi na comunidade. Então a minha ideia é retribuir. Foi isso que eu falei para o Rodrigo, para o Wendel, na época, que estava à frente também do H2HC em 2006. Isso tem 12 anos, cara. A minha primeira apresentação na H2HC foi em 2006.
Eu virei para eles e falei, cara, eu quero retribuir, eu não quero nada, eu só quero ir aí e poder retribuir. Quando eu não tenho nada para falar, como é o caso de algumas B-sides, era conteúdo toda hora, complicava tempo de fazer uma pesquisa. Às vezes eu não tenho tempo porque você está fazendo. Eu não sou um pesquisador profissional. As minhas pesquisas são nesse aqui agora conversando, entendeu? Às vezes surge uma ideia, eu vou lá atrás e começo a fazer alguma coisa. E quando eu não tenho conteúdo, eu faço o que eu faço na B-side, junto com algumas pessoas que me ajudam. Nelson Novaes, Zé Santana, o próprio Anquices, que dá apoio, Luiz Brandão, Celso Seite, puta, eu vou acabar esquecendo o nome de alguém, mas tem uma galera, cara. Como é que é o nome dele, cara? Agora esqueci, cara. Puta, esquece, desculpa, pessoal da confraria. O Leonardo, e tem o Vilen, lembrei. Tem uma galera que a gente, quando não tem conteúdo, que a gente não consegue fazer as coisas para essa rapaziada, como é o caso da B-Side, porque às vezes você se prepara para fazer uma apresentação para You Shot the Sheriff, e não para uma B-Side. Às vezes você se prepara para a B-Side, mas a B-Side agora está colada com o You Shot the Sheriff, então você não consegue ter dois conteúdos, você acaba optando por uma ou por outra. Quando você não tem nem para uma nem para outra, o que eu faço? Eu tenho feito nos últimos anos. Eu vou lá, faço uma feijoada para a rapaziada, sem patrocínio. Não é aquele negócio, é da comunidade para a comunidade, sem patrocínio, sem empresa pagando essa porra, é do próprio bolso. A gente tira dinheiro do bolso, vai lá, faz um cachorro-quente. Pô, fizemos 700 cachorro-quente esse ano. Pô, tu tem noção do que é 700 cachorro-quente? Cara, é coisa pra caralho, velho. Entendeu? É coisa. Então, assim, cara, você não precisa ser conhecido, eu não faço questão de ser conhecido, nem. Eu acho que a maioria das pessoas que vão palestrar, elas não fazem questão de ser reconhecido na rua, ou isso acaba acontecendo, porque você está tanto tempo fazendo esse negócio que as pessoas acabam vendo o teu rosto toda hora e falam, puta, eu conheço esse cara. Não sei de onde, mas eu conheço esse maluco. Mas eu acho que você passa por essas fases, entendeu? Você passa pela fase, eu quero destruir, eu quero desmontar, eu quero ver como é que funciona. Quando você começa a aprender, eu quero fazer coisas agora com isso, eu quero botar em prática esse conhecimento. E daí você cai na real, eu quero agora compartilhar. Eu descobri um negócio legal, eu quero compartilhar isso com as pessoas. Eu quero passar esse conhecimento adiante. Porque você compartilhar o conhecimento é você perpetuar um conhecimento. Se você guarda isso para você, vai morrer contigo. Não. E o grande... Desculpa que isso daí, só para eu colocar rapidinho. E o grande lance desse nosso bate-papo aqui do Security Cast, ele nasceu exatamente disso, né? Uma conversa que eu, o Sudré e o Martinelli, mais duas pessoas que já não fazem mais parte, que era o Robert Tux e o Giovanni Zanol. A gente começou o Security Cast na época, né? Isso em 2014. Foi exatamente isso, imagina. Conheço esses dois. O Robert Tux é o aerodinâmico, e o Zanol conheço ele de outras vezes. Exatamente. Então, assim, a gente foi criando o Security Cast, na época foi exatamente essa, pegar o conhecimento que a gente tem, cada um pouco na área, e trazer e devolver isso para a galera, que é o mais bacana, é ter o reconhecimento de que alguém pegou aquilo que a gente sabia e transformou numa coisa melhor. Isso é que é o bacana. Você vê assim, pô, aquele cara ali não sabia de nada, começou a assistir os webcasts, veio tirar dúvida, ensinei um pouquinho que eu sabia, pegou um pouquinho de outro e construiu conhecimento, e hoje está ali entregando uma coisa bacana. É bem uma coisa de professor, né? Por acaso aqui todos nós somos, até de universidade também. Acho que tem um pouquinho do espírito universitário junto, né? Enfim, é o grande lance do Security Cast. Aqui a gente não está aqui para promover nem se promover ninguém, exatamente é pegar o que a gente conhece e tentar levar para o pessoal. Eu vou te falar que a culpa do T50 atualmente, uma pessoa dando a manutenção, que é o Fred, se dá muito, eu tenho que dar o crédito para o Zanol. Apresentou o T50 ao Fred, o Fred se interessou e ele acabou assumindo o projeto. Exatamente. Legal. Nelson, o papo está muito bom, mas a gente vai ter que vamos encerrar aqui o Security Cast, e aí eu passo, né, para aquela tradicional finalização, cada um, se quiser, se tiver alguma citação,
de algum evento de segurança interessante que achou que gostaria de citar nos últimos 15 dias aí. E aí, vou abrir com você, se você tem algum evento de segurança assim, que você viu, que aconteceu, alguma falha de segurança, algum ataque, alguma coisa que você queria comentar aqui. Cara, eu queria só mencionar um negócio, que a gente, às vezes, a oportunidade de reconhecer as pessoas. Eu admiro o moleque, eu posso chamar de moleque porque ele é bem mais novo do que eu. É um moleque que eu vi fazer algumas coisas com segurança, com hack. É um cara que carrega o espírito hacking dentro dele. Ele é um cara bem, tipo, Wild Things, tá ligado? E o cara, de uma forma, assim, absurda, que hoje em dia eu cada vez admiro mais o trabalho dele, que é o Igor Rocha. Esse esteve na Black Hat dando treinamento na Black Hat, que não é uma coisa fácil. Ele veio para o Brasil, deu o mesmo treinamento nos 2 dias seguintes, H2HC na segunda-feira e na terça-feira, o mesmo material por um preço muito mais acessível. Eu, quando fui lá, que ele me chamou no último dia, que eu acabei conversando com ele, quando ele me mostrou o material, ele me passou o material, eu falei, caralho, mano, que parada louca. E eu tenho um negócio, a ferramenta que eu tinha desenvolvido em 2008 para ele, porque não é uma ferramenta que eu tenha publicado ou que eu tenha aberto para muita gente. Para ele, puta, vem aqui, mostra um pouco da tua ferramenta, porque é legal e tal. E cara, eu nunca vi um treinamento daquela maneira. Tinham mais 80 pessoas, 90 pessoas na sala, por um preço acessível, tendo um treinamento de nível internacional, que foi um treinamento dado na Black Hat, e por um cara que conhece muito. Então, para mim, o destaque que eu tenho desses últimos meses aqui, para mim, além, obviamente, do sucesso que foi o RoadSec, apesar de muita gente não gostar, para mim eu não chamaria de um festival hacker, mas eu acho que é um festival da cultura hacking, entendeu? Onde você vê pessoas que querem entrar nessa vida e não tem por onde começar e, de repente, vê esse caminho. E depois acha o caminho certo ou o caminho errado, ou seja lá qual for o caminho, mas acaba se achando. Foi um destaque também, H2HC, que todo ano é uma festa, eu não pude estar nessa festa esse ano, mas para mim o principal destaque foi o DMR, foi o Igor. Tem muita gente que acha o cara um garoto enxaqueca, menino malvado, e que é um moleque que tem um ótimo coração, é um cara super família, é um ser humano completo, todos os sentidos, é um cara que, se eu precisar agora ligar para ele, que se tiver com problema, eu vou ligar, ele vai me ajudar, apesar de ele estar lá no Oregon, mas e agora trabalhando na Intel, junto com o Rodrigo, tem uma equipe lá ótima, tem o Gustavo Scott, que foi o cara que quebrou o PS2 e que deu aí uma herança para essa galera agora que faz toda essa parte de PlayStation, de crack de PlayStation. Tudo começou com o trabalho do Gustavo Scott, com a biblioteca que ele desenvolveu. Tem o Rodrigo Rubira Branco, que não preciso falar dele, muita gente, todo mundo já praticamente conhece ele. Tem o Gabriel, tem o Igor. E esse moleque, para mim, é o destaque, porque ele teve na Black Hat e logo depois ele veio para o Brasil e fez o mesmo treinamento. Então, para mim, é um moleque que está despontando aí daqui a alguns anos. Talvez não daqui a alguns anos, daqui a alguns meses a gente tem algumas surpresas legais aí com esse garoto. Legal. Bom, obrigado. E $3.500, né? O treinamento lá. E aqui uma fração ínfima do preço, né? Exato. Fora a passagem, né, amigo? Que tu tinha que pagar para tu estar lá, né? Uhum. Bom, obrigado mais uma vez, Nelson, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo nessa aula que foi hoje, foi realmente muito, muito interessante. Espero que tenha quem nos assistiu, quem está nos assistindo também depois em offline, né, ou seja, não ao vivo, também tenha a mesma percepção. Eu vou passar a palavra para o Alcion, para ele fazer as considerações finais dele. Alcion, com você. Ô, pessoal, primeiro agradecer o Nelson aí, né, como eu já falei, eu conheci ele daquela forma até inusitada, como ele falou, meio que com quase um agafe, né, ainda bem que eu falei bem dele, não falei mal, mas conheci daquela forma, então é sempre um prazer reencontrá-lo.
Eu estava nesse curso com o DMR, até passei rápido lá por vocês naquele dia à noite lá no hotel. Eu fiz e realmente o cara tem Verdade, que ser... caralho. Foi tu que me pagou a cerveja, verdade, mano. Como é que eu vou esquecer o cara que me pagou uma breja, velho? Puta merda, verdade, velho. Retribuiu a gafe, tá vendo? Tá tranquilo. Esquenta não, pô, tá tranquilo. E aí a gente, cara, assim, realmente tem pessoas, e inclusive agradecer o Rubira, cara, que no episódio aí de tentativa aí de meio que derrubar o nome do Security Cast para algumas pessoas aí, e ele que fez um apoio total do nosso grupo e apoiou e botou a cara a tapa lá na frente de todo mundo, enfim, tem muito que agradecer o Rubira também nesse apoio que ele nos deu aí, que ele viu que realmente foi uma coisa totalmente errada e que o nosso grupo tem muito a ganhar e estamos aí crescendo novamente. E dado isso aí, tem até notícia, novidade para passar, que o nosso webcast deixou de ser somente webcast e se tornou realmente um podcast. Nós estamos agora no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Entramos hoje no Tunin e estamos indo para o Deezer também. Então, a partir de agora, todos esses casts que vocês estão ouvindo, eles vão já automaticamente, né, no dia seguinte para todo mundo. Então, se vocês quiserem ouvir no carro aí, com calma, não quiser ficar vendo nossa cara feia e se assustando, vocês podem ouvir também nossos podcasts agora, que vão sair para lá direto. E agradecer a galera toda que está participando até agora aí, o pessoal que está do nosso grupo, que está fortalecendo cada vez mais, e principalmente os amigos do Security Cast, todos que vão lá, cada vez vamos crescer para apoiar o pessoal e a comunidade como é a nossa intenção. Obrigado e boa noite aí, pessoal. Vou passar a palavra aí para o Martinelli. Opa, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigado aí pela audiência, tá? Pelas 2 horas de cast aí. Ô, Nelson, acho que valeria a pena até a gente marcar um outro cast com você para a gente debater outros temas também que você está envolvido aí, que a gente pôde perceber pela sua apresentação, né? Então, fica o convite, se você aceitar, a gente define mais uma pauta e faz aí. Obrigado, eu vou entender esse hang loose aí, porque como já aceitei. E, pessoal, agradecer mais uma vez, o Alcione lembrou bem aí a tentativa de takeover do canal, nós conseguimos refazer o grupo e estamos aí com a ajuda de vocês, pela confiança que vocês têm nos nossos debates e no grupo que a gente tem, reconstruindo de novo do zero o grupo. Então, o Alcione pegou essa iniciativa e executou aí lindamente de colocar os podcasts para funcionar. Então, a gente está no Spotify, como ele falou, no Applecast e tantas outras. Eu mesmo, por incrível que pareça, eu escuto os nossos podcasts, eu lembro de uma parada que peraí, deixa eu ver se aí eu vou, estou dirigindo, escuto lá e fico escutando. É muito bacana. Então, isso até na época agora que a gente está aí nem e-book mais, né? A gente está de audiolivros, né? Ninguém tem nem mais tempo para ler e-book, o negócio é audiolivro. Eu acho difícil aprender a linguagem de programação, matemática, sim, mas vamos lá. Mas com relação ao conhecimento de segurança da informação, dá para você pegar alguma coisa assim, escutando ali e fazer suas anotações para depois até pesquisar. E o grupo está lá, nós estamos acessíveis pelo grupo. Qualquer dúvida, qualquer novidade, você pode levar lá. Até o Nelson está lá também, entendeu? É só você chamar a gente, que a gente com certeza vai ter um prazer aí em ajudar. E mais uma vez, obrigado. Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no nosso YouTube, entre no Spotify, dê um seguir lá e também no grupo do Telegram. Se você não participa, participe, chame seu amigo que tem, obviamente, interesse com a área. Mais interessante ali é ter qualidade e não quantidade, certo? Então, mais uma vez, obrigado por tudo e até o próximo SecurityCast. Júlio? Eu não vou me prolongar, né, porque já está muito tarde, mas só agradecer ao Nelson, cara, uma presença incrível aí pra gente ter no Hangout, pra gente conversar. Claro que se ele tiver uma oportunidade, se ele tiver um tempinho livre, a gente pode marcar um próximo para conversar mais acerca da comunidade também. Não precisa ser um podcast, um SecurityCast tão técnico, né? A gente pode falar acerca da comunidade. E no mais é isso, eu agradeço o pessoal, entrem novamente no nosso grupo, né, do SecurityCast no Telegram, né? Por favor, curtam esse vídeo e passem para os colegas que vocês julguem que vão gostar do tema, né, que provavelmente tem muita gente que é interessada acerca da ferramenta do T50, então foi um hangout bastante esclarecedor. Então, por favor, compartilhem o vídeo aí e muito obrigado pela presença, viu, pessoal? Pessoal, só queria, antes de encerrar,
o Alcion fez um agradecimento devido ao Rubira. Eu queria lembrar também do Anderson Ramos, do Rodsec, que também deu um apoio para a gente, entendeu? Então, Anderson e Rubira, obrigado aí por tudo, tá? Eu acho que com a fala do Nelson que teve aqui hoje, eu lembrei de uma frase do Pink Floyd que fala "Together we stand, divided we fall". Né? Então, isso aí, vamos unir forças e caminhar sempre para o conhecimento da comunidade para a comunidade. Beleza, pessoal? Obrigado mais uma vez. Falou. Bom, de novo, obrigado aí ao Nelson pela presença aí e tudo. E aí, convido você já para o próximo SecurityCast, convido para participar também do nosso grupo lá no Telegram. Um abraço a todos, pessoal, boa noite. Até o próximo SecurityCast.